Boa tarde a todos. Este é o projeto Humanidades na Saúde. É um projeto idealizado e criado pelo nosso saudoso Dr. Ricardo Cruz, com a curadoria da nossa querida Denise Loreto, aqui presente. Hoje, vocês devem estar se perguntando, né? Quem é ela? O Dr. Ricardo Lima, que é o nosso moderador habitual, ele teve um imprevisto e me pediu que eu viesse substituí-lo. E eu, claro, agradeci a oportunidade aqui. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, eu faço parte do controle de infecção aqui do hospital. E hoje, para o dia de hoje, a minha definição de felicidade é poder estar aqui com vocês, estar aqui com o Dr. Carlos e o Dr. Benilton. É realmente um prazer muito, muito, muito grande. A gente agradece o apoio da direção daqui do hospital, na pessoa do Dr. Ricardo Periardi, e do Centro de Estudos, representado pelo Dr. Flávio Cury. Então, a gente dá boas-vindas para quem está aqui presente com a gente. Nós temos também muitos participantes online, no YouTube e no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar aqui essa sessão. E é um prazer, já falei, mas eu vou falar isso o tempo todo, muito grande estar aqui com um tema que, quando a gente pensa assim, parece ser tão simples, né? Quando a gente fala felicidade. Mas eu acho que talvez seja assim, uma das experiências humanas mais difíceis da gente conseguir, de fato, caracterizar e definir. A gente passa boa parte da nossa vida procurando a felicidade, né? Às vezes a gente se compara com os outros, hoje em dia, com a questão da internet, fica vendo. Às vezes a gente deixa de fazer coisas em pró da nossa felicidade, e a gente fica ali tentando descobrir realmente o que ela é. E eu acho que o maior paradoxo de todo é que, hoje em dia, a gente tem muitas facilidades, a gente tem informação disponível em todos os lugares, a gente tem tanta tecnologia, a gente nunca teve tanta oportunidade, facilidade de cuidar de doenças que antigamente a gente não conseguia e de prolongar a vida. Mas aí fica aqui a questão, será que, de fato, com tantas coisas disponíveis, a gente está vivendo melhor? Ou será que não? Ou será que a gente fica na busca da felicidade e, de fato, não consegue achar? Então, o que significa ser feliz? E acho que é justamente o nosso tema de hoje. Nós temos dois super convidados aqui que vão tentar responder essas perguntas para a gente. São dois médicos com especialidades bem diferentes, mas totalmente complementares. E eu tenho aqui muita alegria em apresentar o Dr. Carlos José Coelho de Andrade, nosso querido Carlinhos, Dr. Carlinhos, né? Ele é um oncologista clínico com uma longa trajetória de experiência no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. Ele é um médico que eu admiro demais, uma pessoa incrível. E o Carlinhos, vou te chamar assim carinhosamente, tá? Ele vem há muitos anos já discutindo também experiências com os pacientes oncológicos que ele tem, questões como felicidade, gratidão, atenção ao presente, propósito, finitude e o que realmente importa para a vida. E vou aproveitar e apresentar também o nosso Dr. Benilton Bezerra Júnior. Ele vai me ajudar aqui na moderação. É um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco hoje. Benilton é psiquiatra, psicanalista, pesquisador e professor com uma trajetória intelectual extremamente rica, cheia de interface entre psiquiatria, psicanálise, cultura, subjetividade, neurociência e saúde mental. Uau! Benilton, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Vou dar a palavra ao Dr. Carlos e depois a gente vai conversar. Obrigada. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos que estão aqui e também estão à distância, né, conectados. Eu queria primeiro agradecer muito a oportunidade, Denise, do convite, da gente estar trazendo esse tema aqui para a gente discutir, para a gente refletir, né? Basicamente, é uma reflexão. Obrigado, Benilton, por você ter aceitado aí fazer essa... Na verdade, eu vou levantar uma bola para o Benilton cortar, né? A gente vai levantar questões para a gente estar discutindo temas sobre o nosso tempo, né? Então,
eu vou começar, né, fazendo uma reflexão, na realidade, sobre o tema felicidade, né? Então, hoje eu vou tomar um caminho, talvez, pela primeira vez, diferente, da gente estar, talvez, aprofundando questões individuais, não que elas sejam excludentes, né, mas tentar trazer uma outra reflexão para esse tema, né, da saúde mental e bem-estar. Então, eu gosto de começar fazendo essa reflexão em relação ao século XIX, que ficou conhecido como o século da higiene, pelo impacto positivo que medidas sanitárias geraram na saúde das pessoas. O século XX, conhecido como o século da biomedicina, pelo avanço do ponto de vista de medicamentos, vacinas, dispositivos, mas, provavelmente, o nosso século, o século XXI, vai ficar conhecido como o século do comportamento. Não só pela correlação entre o que a gente tem hoje de agravo à saúde, né, relacionado ao comportamento, mas também como a possibilidade disso ser uma oportunidade para a gente estar revendo tudo isso, né? A gente já discutiu muito sobre sobrevida e a gente já constatou isso, que nas últimas 3 décadas a gente ganhou muito tempo, né, adicional de vida. A gente já discutiu sobre como preencher esse tempo com funcionalidade, a gente chegar na terceira idade de uma maneira funcional, mas a provocação é como é que a gente preenche esse tempo com um propósito, com a percepção de que a gente está expressando da maneira mais plena possível a nossa natureza, né, por assim dizer. Então, essa imagem, eu gosto sempre de começar por ela, porque ela é um convite, né? Ela vem de um conto muito antigo, onde 6 pessoas sem visão foram convidadas para palpar o elefante. E depois, cada um palpando uma parte diferente, se perguntava a cada uma delas o que é o elefante. E aí, cada uma delas, convicta pelo que tinha experimentado, descrevia uma coisa diferente das outras, né? Todos estavam certos, porque estavam descrevendo a experiência que eles tiveram. Então, essa imagem permite a gente divagar sobre várias questões. Primeiro, é uma situação que nos desonera, né? Porque a gente tem perspectivas diferentes sobre um determinado fenômeno e a gente pode compreender por que pode existir uma discordância, porque alguém pode questionar a sua opinião porque ele está vendo por uma perspectiva diferente, né? Isso também, quando a gente tem clareza, permite que a gente consiga emitir uma opinião, ainda que a gente não tenha uma visão do todo, desde que a gente tenha a consciência de que a gente está emitindo uma opinião com uma visão parcial, né? Então, essa imagem, embora o conto seja muito antigo, ela continua atualizada, porque hoje em dia a gente está vivendo tudo isso, né? Quanta polarização, quanta intolerância, e as pessoas, no mínimo, com essa reflexão, poderiam ser convidadas a uma atitude curiosa. Quando a gente está diante de uma opinião diversa da nossa, que a gente possa acionar o nosso modo curioso de, pelo menos, se questionar por que o outro tem uma opinião distinta da nossa, né? Esse relatório, o relatório de 2019, né, eu acho que ele é valioso porque ele é um relatório de risco que sai sempre depois do Fórum Econômico Mundial, e esse, que é pré-pandemia, ele já trazia uma descrição de um risco de que algum evento viral poderia acontecer, né? Só que isso é pré-pandemia. Então, é interessante porque, da mesma maneira que ele destaca esse risco, ele coloca a disrupção emocional como um problema que a gente está vivendo. E eu acho que sempre vale a gente dar atenção a essa questão da saúde mental, porque a gente é bem tolerante com o próximo que tem a perna quebrada. E a gente tolera ele claudicar, a gente aguarda, a gente apoia, mas do ponto de vista da saúde mental a gente ainda é muito preconceituoso, né? Então, a gente fazer essa reflexão é muito importante, e esses dados de volume de adoecimento mental é pré-pandemia, né? Então, imagine a situação que a gente vive. Essa pesquisa do Gallup, ela é interessante porque a metodologia é a mesma. Então, eles perguntam o seguinte: o que você experimentou ontem do ponto de vista de emoção positiva e de emoção negativa? E essa pesquisa é repetida anualmente em vários países, então ele tenta identificar qual foi a sua experiência no dia anterior, né? O método é o mesmo, então você permite uma tendência que se observe, por exemplo, na experiência positiva, que vem se mantendo estável, mas
que a experiência negativa ela vem aumentando ao longo dos anos. E se é que a gente possa definir uma expressão como infelicidade, ela estaria aumentando ao longo dos anos, né? Então, é só a questão do fenômeno para a gente entender qual é o espírito do nosso tempo, né? O que a gente vive hoje em dia. Então, duas coisas interessantes. Primeiro, é um desvio do que seria motivado intrinsecamente, e hoje em dia a gente vê que a motivação extrínseca é um elemento muito importante. É a gente estar fazendo porque repercute na rede social, é a gente não fazendo porque também repercute. É sempre levando em consideração uma espécie de motivação extrínseca e deixando de tomar as decisões que são motivadas intrinsecamente, né? Uma outra questão do espírito do nosso tempo é um desvio do que a gente vivia como frustração e hoje a gente vive com medo e com raiva. E aí a gente entende também, né, esse comportamento polarizado, agressivo que a gente vem observando, e no que diz respeito ao medo, ele é interessante porque o medo é uma experiência que é socialmente aprendida. Mesmo que a gente não entenda muito bem, se a gente está num ambiente onde o medo está muito presente, a gente também começa a experimentar aquilo. E essa imagem aqui, ela captura exatamente o que essa menina deve ter interpretado na Síria, que se alguém apontar alguma coisa para você, é melhor você levantar os braços. Só que era uma máquina fotográfica, não era uma arma, né? Então, esse patrimônio mental, né, dos diversos ambientes que a gente tem, ele deve ser cultivado, preservado, valorizado, se a gente quiser que aquele ambiente floresça, né? Então, é essa provocação. E, como oncologista, né, e esses dados circularam muito, eles não são exatamente científicos, mas, na realidade, eles foram levantados por uma cuidadora que estava lidando muito com pacientes no fim de vida, né? E ela resolveu fazer uma reflexão e uma captura daquilo que ela percebia como as principais queixas do paciente no fim da vida. Embora não seja um dado científico, não tenha uma metodologia, tem vários dados na literatura que dão suporte a essas 5 principais queixas dos pacientes na reta final, que era ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não para que os outros queriam. Isso é o exemplo da motivação intrínseca versus a motivação extrínseca. Não ter trabalhado tanto, e aí a gente vive esse mundo acelerado de hoje, e também, potencialmente, uma questão da gente estar envolvido com aquilo que tem a ver com a nossa natureza, né? Ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos, ter estado mais em contato com os meus amigos, tudo isso acho também diz respeito à questão das escolhas. E a quinta, acreditem, está desconfigurado ali, era ter me permitido ser mais feliz, né? Então, não é uma pauta para a gente deixar para a aposentadoria, para quando eu tiver isso, para quando eu não tiver aquilo, né? Aquela condicionante em que o tempo pode realmente não entrar na equação. E isso é tão importante que a Organização das Nações Unidas ela vem fazendo levantamentos, né, para entender a percepção de bem-estar dos diversos países. E eu vou apresentar aqui rapidamente, né, um dos primeiros levantamentos. A gente já tem 13 levantamentos desse, né? Então, esse aqui mostrando ali o Brasil em 24º, a Alemanha em 26º, Estados Unidos em 17º e Costa Rica e Panamá acima dos Estados Unidos. Então, primeiro, não é disponibilidade de recurso, não é uma disposição ali do recurso que vai impactar necessariamente nessa percepção. A gente vai ver um pouco disso. E aqui é esse levantamento que eu mostrei, esse é o que eu mostrei na realidade, esse é o que o Brasil, ali em verde, eu destaquei a Alemanha em preto, o Brasil em verde, foi o ano que o Brasil teve na melhor posição. O relatório que saiu em 2015, o Brasil estava em 16º lugar, se eu não me engano. Eu sempre faço a mesma piada, mas porque provavelmente o 7-1 foi o que fez isso, que deu essa virada na felicidade alemã em relação ao do Brasil. E de lá para cá, olha o que vem acontecendo. Em 2018, a gente caiu significativamente. Em 2019, a gente foi para... 2020, a gente caiu para 32º lugar. Em 2021, a gente manteve o 32º lugar. Em 2022... a gente caiu para 36º, não, foi 38º, exato. Acho que está cortando ali. Em 2023, a gente virou a página, a gente foi para 49º lugar. Em 2024, a gente subiu um pouquinho. Em 2025, subimos mais um pouquinho, 36º. E o relatório que saiu esse ano,
sempre sai no dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, que se definiu, a gente está ali no 32º lugar. E a Alemanha está ali no 17º. Então, o que na realidade, entra na equação que estabelece... Essa é a curva que a gente está vendo traçando, né, no Brasil, e aqui são as variáveis que entram nessa percepção. Esse tema é um tema sem fim, né? Como é que a gente captura essa percepção de bem-estar? Mas é o mesmo método que vem sendo utilizado. Então, uma percepção de crise econômica, obviamente, impacta, né? A percepção de corrupção daquele ambiente, a generosidade que aquele ambiente tem, a nossa capacidade, espaço de realizar escolha e o suporte social. Quer dizer, tudo isso entra nesse combo e que dá essa percepção de bem-estar. Então, a gente que milita no campo da saúde, né, essa correlação da você é feliz porque você tem saúde ou você tem saúde porque você expressa essa percepção de bem-estar, né? Então, aqui o Lancet fazendo uma reflexão em relação ao tema, destacando uma coisa que eu acho meio absurda, né? Mas países que definiram ministérios da felicidade, né? Como se todos os ministérios no governo não deveriam estar buscando o bem-estar das pessoas. Mas se a gente faz essa reflexão, como a Renata disse, né? Do que a gente está falando, né? Então, obviamente, tem uma nuance do ponto de vista da cultura e do tempo, e no taoísmo antigo se falava que a felicidade podia ser atingida tendo a natureza como modelo, né? E aí a natureza, essa natureza é a nossa natureza, né? Você está alinhado com a sua natureza, né? Aristóteles falava que a prática do bem seria um caminho para a felicidade. Na Índia antiga, a violência como um impedimento para que ela existisse. No budismo, um aspecto da gente se liberar de um sofrimento, né? Através do desejo, através de uma prática, de um treinamento, né? No Japão, a ideia do Ikigai, que é um espaço na vida da gente onde a vocação, a paixão, a missão e a profissão se encontram, né? Ou uma visão mais contemporânea do Paul Dolan, que é um economista, e fala que a felicidade é um somatório das experiências que a gente vai acumular de prazer, mas, sobretudo, de propósito, né? Quando a gente reflete assim, existe algum determinismo nisso, né? E os modelos, né, de estudo, que são estudos com pares univitelinos, gêmeos univitelinos, você acompanha ele e começa a tentar ver o quanto o componente genético é capaz de influenciar nessa percepção. Acredita-se que 30%, 40%, 50% talvez, né, tem alguma correlação, né? Muito questionamento em relação a isso. Mas o fato é que tem um componente das circunstâncias, um componente que a gente poderia dizer que é um traço, né, ou alguma coisa que a gente herda, e um componente relacionado a um campo de escolha, né? Esse campo de escolha que é algo que está ali disponível para a gente, né? E aqui Seligman, como um dos pais da psicologia positiva, trazendo esses itens, né, para reflexão. PERMA, de P de emoção positiva, o E de engajamento, o R de relacionamentos, o M de meaning, significado, e o A de accomplishments, que seriam as entregas que a gente fizesse. Então, o quanto a gente escolhe a nosso favor para experimentar a emoção positiva, o quanto a gente, de fato, está engajado. E, assim, o profissional de saúde, por exemplo, enfrentando a pandemia, como foi importante, né, a participar da equipe, estar integrado com uma equipe, a nossa capacidade de estabelecer e sustentar relacionamentos, quando a gente tem uma visão de significado maior daquilo que a gente faz e nossa percepção de ter colaborado para mudar a realidade, né? Então, já que teve música no início, né, Clayton e Cledi também disseram que felicidade é tudo que se quer, né? E aí, essa reflexão de que basta a gente estabelecer ela como meta que ela vai nos escapar, né? Então, um ditado muito antigo também que fala o seguinte: se você quer ser feliz por um dia, fique bêbado. Se você quer ser feliz por uma semana, coma um porco. Se você quer ser feliz por um mês, se case. Mas se você quer ser feliz a vida inteira, seja um jardineiro, né? A ideia de que é algo que a gente cultiva, que a gente zela, que a gente poda, que a gente constrói. E aí, né, é nesse momento que eu vou fazer uma virada diametralmente oposta ao que normalmente eu procuro refletir, que é o que a gente pode fazer do ponto de vista do nosso campo de escolha, né? A ideia de estar envolvido com alguma coisa que tenha um propósito maior, e modelos de estudo de voluntariado, a ideia da meditação, a ideia de tudo que a gente pode fazer como indivíduo
que não é excludente quando a gente passa a refletir a questão do ambiente, né? E aí é essa questão do ambiente que eu acho que eu queria trazer um pouco para a nossa reflexão, né? Então, se a gente, né, hoje em dia é definido como consumidores, né, tudo o que a gente vai conseguir, na realidade, não vai trazer uma satisfação, porque é uma condição primária do consumidor estar o tempo todo consumindo, né? E a felicidade vai escapar disso, né? E aí, trazer uma reflexão com relação à mudança do ambiente em que a gente se encontra numa perspectiva evolucionista, né? Então, a seleção natural, ela na realidade molda a melhor condição para aquele ambiente onde a gente está acontecendo o fenômeno. Se o tempo passar, né, e o ambiente mudar, talvez aquele mecanismo não seja o ideal para um novo ambiente. E isso, de fato, pode estar acontecendo. É essa reflexão que eu queria trazer para a gente. E aí, Renata, do ponto de vista da veterinária, né, o fenômeno que a gente observa na natureza, né? Então, se a gente, às vezes, tem essa sensação de que a gente não faz parte da natureza, né? Que a gente domina, que a gente controla a natureza. E aqui alguns exemplos de que essa velocidade de mudança do ambiente vem impactando na natureza, né? Esse sapo é um sapo de Cuba que engoliu um pisca-pisca achando que era um vagalume, né? Que era um animal que tinha luminescência, né? Ele estava programado para poder agir com aquele sinal que o ambiente deu para ele, mas só que era uma outra coisa. Esse albatroz de pata preta, ele acabou morrendo de tanto ingerir coisas que pareciam alimento, mas não eram, né? Também uma mudança de sinal do ambiente. Essa espécie de inseto, o mayfly, posando numa vitrine, porque ele simula uma luz polarizada, que é o que normalmente se encontra no lago, né? Porque mudou o ambiente e o sinal também é outro. E esse, para mim, que é o mais marcante, isso é um besouro na Austrália acasalando com uma garrafa de cerveja, né? Porque essa garrafa de cerveja tem os sinais que a fêmea dessa espécie traz e que ele encontra mais num sinal, na realidade, falso, né? Que parece a fêmea, mas não é. Então, isso acontece na natureza. E a reflexão é, isso também está acontecendo com a gente, né? Então, esse artigo ele fala um pouco de como é que a gente chegou até hoje aqui, a partir de que perspectiva, né, naquele momento do ponto da evolução em que a gente convivia com o Neandertal, por exemplo, o que talvez tenha feito diferença foi a nossa pró-socialidade e a nossa capacidade de cooperar, né? Então, a gente estava ali, o Neandertal existiu de 400 mil anos atrás até 40 mil anos atrás, e nós coexistimos com ele, sapiens, de 300 mil anos para cá, e essa mudança que a gente percebeu na natureza, né, que é uma domesticação, também se deu com o homem, né? Então, o componente pró-social, a nossa capacidade de se comunicar, de colaborar, uma série de coisas, parece ter sido mais determinante do que a nossa força, né? Então, essa característica nossa, que talvez tenha sido importante nesse processo de evolução, é um traço muito importante, que tem a ver com a nossa existência. Então, parando para refletir assim, ao longo desses últimos 300 mil anos, a primeira grande mudança no ambiente que aconteceu foi a revolução da agricultura. Isso tem 12, 10 mil anos. Até então, a gente vinha programado para ser coletor, caçador, nômade, e o tempo, milhares e milhares de anos, a gente funcionou dessa maneira. Mais recentemente, se a gente fosse colocar aí nos últimos 5 mil anos, as cidades surgindo, os impérios há 2.500 anos, a expansão das grandes religiões há 2.000 anos, há 500 anos a expansão por navegação, há 250 anos só aconteceu a Revolução Industrial, há 125 anos o fenômeno da eletricidade, há 50 anos, há 25 anos a era digital, e há 10 anos só a gente está nesse volume de conectividade que a gente está vivendo agora. Talvez essa velocidade, né, não tenha dado tempo, essa velocidade de modificação não tenha dado tempo para que o nosso equipamento se adapte a essa nova realidade que a gente vive, né?
Então, quando você olha o tempo e a mudança, ali são milhares de anos para a gente ter uma questão que devem acontecer para dar tempo de uma mudança dentro de um processo de seleção natural. Então, aqui, assim, para a gente só ter uma perspectiva do ponto de vista do tempo em que a primeira revolução aconteceu, há 12 mil anos, isso tem menos de 1% do tempo da programação desse equipamento que a gente está utilizando aqui. É muito pouco tempo, né? E um outro aspecto é o aspecto da policrise que a gente vive hoje, né? Então, assim, todo mundo aqui teve acesso às imagens da catástrofe ambiental, né, que o Nepal está passando. Então, a gente convive com crise econômica, a gente convive com crise ambiental, a gente convive com crise política, a gente convive com a geopolítica, que há muito tempo a gente não via. Então, essas crises entrelaçadas, né, elas geram uma percepção de ameaça o tempo todo, né? E a ameaça o tempo todo, né, ela, de alguma maneira, essas crises podem moldar a forma como a gente se expressa, a forma como a gente está se comportando. E talvez, né, aqui sempre invocando a imagem dos sem visão palpando o elefante, o que a gente veja sendo descrito hoje, do ponto de vista social, sejam fenótipos, né, de uma sociedade líquida, como o Bauman falou, de uma sociedade acelerada e do cansaço, como o Byung-Chul Han descreveu, e que talvez o que esteja por trás disso seja uma nossa incapacidade ou um descompasso para lidar com a mudança do nosso ambiente que aconteceu, né? Então, quando você olha a lista de crises que a gente está convivendo concomitantemente, sem perspectiva de melhora, né, é uma ameaça o tempo todo. Quem vive o ambiente, quem é profissional de saúde, entende isso, né, no subcutâneo, né, porque a gente sabe como as coisas mudaram, como as demandas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Então, esse conceito do descompasso, ele vem da seguinte maneira. Primeiro, você tem um ambiente ancestral, onde todo esse processo foi estabelecido. Então, por exemplo, o doce. Por que a gente tem essa avidez pelo doce? Porque durante esses milhares de anos, não é, se a gente encontrasse um alimento que fosse rico do ponto de vista calórico, a gente não sabia quando ia encontrar de novo. Então, a natureza impôs um reflexo que, se você encontrar um doce, você come ele agora, porque pode ser que ele não venha depois, não é? Então, esse é um reflexo do ponto de vista da natureza, para que a gente possa sobreviver naquele período, né? O grupo, a gente vivia com grupos de 100, 150 pessoas, né? Como era estabelecer, por exemplo, um relacionamento num grupo pequeno? E isso foi acontecendo na maior parte do período que existiu essa espécie, né? E as ameaças, né? Então, na realidade, são fenômenos que acontecem que uma informação ou um sinal que a natureza te dá e você responde. Só que hoje a gente tem açúcar em abundância o tempo todo, né? A gente tem uma abundância de coisas que não existiam naquela época, que vai desde o açúcar até o número de pessoas disponíveis no aplicativo de encontro, que pode ser, inclusive, um dificultador de você estabelecer um parceiro, né? Então, como é que isso se dá? Primeiro, escala e intensidade, né? O fenômeno de escala e intensidade, que a gente tinha pouco acesso ao açúcar, só que agora a gente tem muito, né? Ou a validade do sinal. A escala e intensidade, desculpa, é mais a quantidade que, por exemplo, pode existir de possibilidade de estabelecer um parceiro. A validade do sinal é exatamente a disponibilidade do açúcar em que a gente tem hoje em escala, né? E a consequência de saída é uma resposta disfuncional para aquele ambiente onde a gente está vivendo agora, né? Então, tanto do ponto de vista da dieta, quanto do ponto de vista, por exemplo, do sedentarismo, que a gente foi moldado para estar em movimento o tempo todo, né? Só que hoje o ambiente, talvez, não ofereça as condições para que a gente possa estar em movimento o tempo todo, né? Do ponto de vista da imunidade, reflexões como, por exemplo, a quantidade de patógenos, de parasitas que a gente convivia naquela época, em que hoje em dia a gente não convive mais. Então, o que foi desenhado um sistema imunológico capaz de lidar com aquilo, hoje em dia ele está se expressando com muito mais doença autoimune do que com o combate a um intruso, né? E sem contar com a questão do distanciamento da natureza que a gente vive hoje em dia.
né? E aí é fácil entender essas curvas de obesidade, por exemplo, que a gente vem observando nos últimos anos, porque combinam uma resposta inadequada de como a gente está lidando com o ambiente, né? Então, do ponto de vista das conexões, por exemplo, né, o grupo ancestral era pequeno, era um grupo de presença física, e hoje em dia a gente tem um distanciamento, uma conexão, mas na realidade a gente não tem a presença, né? De que forma isso se impacta, né? Então, até da questão da validação externa, né? De como os likes têm impacto na saúde mental das pessoas, né? Então, essa correlação da policrise com uma mudança do ambiente, né? O ambiente poderia ter mudado, mas essa policrise poderia não estar acontecendo. Mas o fato é que essas duas coisas estão acontecendo. Isso gera incerteza, isso coloca a gente num estado de vigilância constante, isso não estimula a cooperação. Na realidade, o que a gente mais vê hoje em dia é competição, né? Para a gente ter resultado em curto prazo, com pouca cooperação, e esse círculo fica se mantendo, né? Então, para a turma que gosta logo de uma escala para poder fazer um diagnóstico, né? Para medicalizar o processo, né? Então já existe, inclusive, uma escala que estabelece o tal do descompasso evolutivo com relação ao estilo de vida da pessoa. Mas o fato é porque, de fato, né, isso pode ser, inclusive, aferido, né? O quão descompassada a pessoa está em relação à natureza. Como é que a gente pode escapar dessa armadilha, né, do descompasso evolutivo? Então, ter essa... Primeiro, isso, na realidade, é uma provocação, né, para que possa gerar uma reflexão para a gente, porque é muito fácil a gente enfatizar as questões individuais e a gente enveredar por um caminho de cobrança e de fracasso, né? Quando, na realidade, não é só uma questão de escolha. A gente está lidando com um ambiente muito desafiador, né? Então, se a gente puder dar atenção, né, a ideia da aglomeração no sentido da validação externa, né, e a gente poder valorizar mais os papéis socialmente importantes. Então, eu tive a oportunidade de ver na semana passada uma cerimônia do INCA voltada para o voluntariado, né? Como foi interessante você estar valorizando um papel importante naquele ambiente, né? Mais interação presencial, uso moderado das redes sociais, o uso da tecnologia com uma crítica, na realidade, mais engajamento com a natureza, uma alimentação mais saudável e, de uma maneira reflexiva também, esse papel de um consumidor, né, que nunca está satisfeito. Então, para finalizar, as mensagens seria que talvez a gente tenha um cérebro desenhado para não estar lidando, né, de uma maneira clara com o ambiente atual, né? Essa policrise ela amplifica, né, o processo, porque ela gera incerteza o tempo todo, né? Isso tudo está interconectado e gera uma reatividade maior na gente. Então, muitos problemas de saúde, né, eles podem ser compreendidos, talvez, como uma resposta previsível a uma entrada evolutivamente nova, né? O vínculo, a natureza, o movimento, a alimentação, os limites digitais e uma menor busca de comparação, talvez sejam questões objetivas que a gente possa fazer, esteja disponível para a gente. E falar sobre felicidade, menos num lugar da gente estar buscando, né, mas construir um contexto, né, em que nós, como seres humanos, a gente consiga se regular melhor diante desse ambiente desafiador que a gente está enfrentando. Então, Benilton, é essa bola que eu queria levantar para você. Carlos, muito obrigada. Palestra incrível. Dr. Benilton, a palavra é sua. Tá bom. Se eu não estiver falando perto o suficiente, você me fala. Tá bom? Acho que tá, né? Uhum. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito a Denise, que fez o convite para estar aqui, ao Carlos, que fez essa convocação, né? O convite vindo dele é uma convocação para debater com ele esse assunto. E a gente conversou rapidamente sobre as coisas que ele tinha em mente. Ele me passou um artigo que eu acho que apareceu ali, né, Carlos? Mas ele não destacou como sendo
centro de gravidade, é um artigo sobre o descompasso evolutivo. Ontem à noite ele me passou esse conjunto de slides que me ajudou um pouco a ter uma ideia do que ele tinha em mente para trazer para a nossa conversa. O meu papel aqui é de sei lá, de provocador, debatedor, como eu acho que deve ser uma conversa num ambiente como esse, né? Não é um lugar para haver aulas, pelo menos não nesse coisa aqui. É para a gente criar uma discussão. E, para mim, eu vou ficar contente se vocês saírem com mais pontos de interrogação do que tinham na cabeça quando entraram. Isso, para mim, é o que é o resultado de uma boa conversa. Então, o que eu vou fazer são comentários, não vou debater o que o Carlos trouxe, porque ele apresentou uma espécie de cartografia dos problemas, e eu vou tentar só assinalar algumas coisas que eu acho que são premissas fundamentais do que ele trouxe. E são premissas que, na verdade, eu creio que, pelo menos no cotidiano dos profissionais de saúde, a gente não discute, até porque não tem muitos fóruns para discutir. Eu queria assinalar a importância dessas premissas e fazer algumas considerações um pouco críticas. Está longe? É. E fazer algumas considerações que serão um pouco críticas, ou pelo menos levantando a possibilidade de crítica da parte de todos nós. Bom, primeiro ponto da crítica é o título do nosso encontro, que é a felicidade baseada em evidências. Carlos não mencionou isso no debate dele, mas eu acho que, se mencionasse, já era para abrir uma certa reserva ou uma certa cautela em relação à própria expectativa que um título como esse, Felicidade Baseada em Evidência, traz. Eu vou dizer sinteticamente o que eu acho sobre isso, e vou deixar para a nossa conversa a gente desenvolver. Primeiro que a imagem que ele trouxe do elefante, que todo mundo conhece, ela é muito heurística, ela faz a gente entender o que é uma pluralidade de pontos de vista. Mas ela tem uma premissa que nem sempre está presente na mente de quem está se apropriando dela, que é o seguinte: o elefante, ele existe, ele é um elefante. Nós sabemos o que é um elefante. E a pessoa que vê a imagem do elefante sabe descrever o que aquilo é um elefante, e que tem essas tais características. Os cegos que estão lá vendo só veem parcialidade. Mas essa premissa de que a pluralidade dos pontos de vista mostra como a gente vê as coisas de uma maneira diferente, ela esconde sorrateiramente uma suposição que, na vida real, também é falha, a de que existe um elefante. E o que nós fazemos quando olhamos a realidade é apenas ver a realidade tal como ela existe, só que de um ângulo restrito. O que a gente sabe hoje em dia, que a nossa conversa é curta, mas acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo, é que o problema é que há toda uma discussão sobre o que é aquilo sobre o qual olhares diferentes se voltam. Por exemplo, felicidade é um ótimo termo para isso. Porque se eu perguntar o que é a felicidade, cada um vai dizer, e tudo bem, tem a ver com a sua trajetória pessoal, tem a ver com as referências religiosas, culturais, morais, ideológicas, etc. e tal, mas o fato é que, se a gente aperta o parafuso, o que é exatamente a felicidade é evasivo. Ela é matéria de discussão permanente. Então, o próprio objeto da descrição, ele é fugidio. E, a rigor, a gente sabe que isso vale para nós estamos aqui no campo das humanidades na saúde, mas isso vale para biologia, isso vale mesmo para a física, né? Então, isso eu acho que é uma reserva em relação a essa ideia de que a gente sabe exatamente o que é a felicidade. Porque, para nós, século XXI, desde o século XX, pelo menos, ela está associada, como o Carlos bem falou, ao consumo de satisfações, ao consumo de resultados que fazem com que eu, no olhar dos outros, seja uma pessoa bem-sucedida. Nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de satisfações, nós precisamos de ter uma ideia de segurança em relação ao que a gente vai ter. Essa ideia, vocês veem, ela é muito centrada na ideia do bem-estar de um indivíduo. O que é você ser feliz? É você ter essas satisfações que a vida pode ou não lhe oferecer. Essa noção do bem-estar
que a gente aproxima muito da saúde mental, muito frequentemente pensada por nós, profissionais de saúde, em termos individuais. Tudo isso é uma coisa muito moderna, porque se a gente vivesse na época do Ulisses, todo mundo deve ter visto o filme, embora o filme não retrate muito isso, porque é uma versão do século XXI de Ulisses, mas na época de Ulisses o mundo era habitado por deuses, por semideuses. O destino não estava nas nossas mãos. Quem eu sou, como é que vai ser a minha vida, era determinado por atravessamentos que as pessoas sabiam que eram muito maiores do que a capacidade dos indivíduos de moldar ou de controlar. Isso se expressa em coisas muito interessantes, como, por exemplo, o fato de que sentimentos que são psicológicos e individuais para nós já há muito tempo, como, por exemplo, o amor, o medo, quando a gente usa as palavras, são palavras usadas na Grécia clássica para denominar deuses ou semideuses. Eros não é um sentimento interno. Eros é uma força, é uma divindade que atravessa o sujeito com a flecha e você é tomado pelo amor. O medo não era uma falha individual. Era um acontecimento em que o indivíduo, o soldado, poderia ter sido capturado por Phobos, que, assim como Eros, não era um sentimento íntimo, era uma força, era um semideus. Enfim, o ser humano era habitar esse espaço. Então, num mundo como esse, a nossa ideia de felicidade não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido. O que era uma coisa que a gente diria ser feliz na Grécia era você ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida da qual você se orgulha, que você honra a sua família, honra o nome, etc. São outros valores holísticos, muito diferentes desses nossos individualistas que nós temos encarnados em nós. Bom, isso é um primeiro ponto. Então, para a gente, eu acho que esse exercício de a gente perguntar do que a gente está falando quando a gente fala de X, qualquer que seja o X, é um bom exercício, porque a gente percebe que, muitas vezes, a gente não deve correr atrás das respostas antes de exaurir o sentido da pergunta. Porque se a gente perguntasse, bom, o que poderia ser uma felicidade baseada em evidências? Quais são as evidências que nos mostram o que é uma vida feliz? A vaca já foi para o brejo, porque a gente já aceitou de saída uma coisa que é polêmica, que é o que é, afinal, felicidade. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, isso para nós, eu acho, vamos reduzir a discussão de felicidade para colocá-la em termos de bem-estar, porque isso aproxima a gente de uma discussão que a gente deveria ter o tempo todo, que é sobre saúde. Saúde baseada em evidências, a gente sabe bem o que é. Mas o que eu estou sugerindo aqui é que, mesmo nesse caso, saúde baseada em evidências, é bom examinar o que afinal, é mesmo que a gente está chamando de saúde. Por quê? Porque, no caso das nossas epidemiologias, dos nossos estudos coletivos, esses dados todos que o Carlos colocou aqui, a gente é capaz de produzir evidências empíricas de que um antibiótico é melhor do que o outro, de que você ter X calorias por dia é melhor do que ter muito menos, ou do que ter muito mais. Esse tipo de evidência concreta a gente produz. Então, a gente é capaz de, empiricamente, estudar e demonstrar que certas condições de vida elas prejudicam a saúde. E outras condições, elas promovem ou possibilitam a saúde. Mas, ainda assim, a gente não definiu ainda o que é saúde. Por quê? Porque é difícil mesmo. E o que de melhor a gente pode fazer, eu acho, é manter essa dificuldade na cabeça. É não assumir rapidamente que a gente já sabe o que é uma pessoa que tem saúde. Outras vezes que eu estive aqui, eu sempre faço um fã de carteirinha de Georges Canguilhem, um filósofo da biologia e da medicina francês, que escreveu um livro que é clássico, chamado Normal e Patológico. Escreveu em 1943, preso, porque ele era da resistência francesa contra os nazistas, escreveu um livro que é um clássico. Nesse livro, que é primoroso, porque ele põe em discussão uma coisa que, para nós, no campo da saúde, é fundamental e a gente praticamente nunca discute. O que é saúde e, portanto, o que é doença. O que é uma patologia? O que faz com que a gente considere um certo estado da natureza como patologia e colocamos todos os nossos recursos para resolver aquilo? Porque, do ponto de vista da natureza,
do ponto de vista da ordem cósmica, patologia não existe. Não existe. Existem processos que estão acontecendo. O exemplo é do canguilhem. Uma criança com ascaris lumbricoides, com obstrução intestinal, do ponto de vista da vida, é a vida acontecendo. A criança pode morrer? Pode. Mas, enfim, todos os seres vivos que estão por aí vão morrer, de uma coisa ou de outra. Nós, é o olhar humano que diz, isto é ruim. Isto provoca... É ruim por quê? Porque provoca sofrimento, porque diminui a chance de sobrevida. Então, a gente inventou essa ideia de que patologia é algo que é a natureza desencaminhada. Mas a gente sabe, toda a vida ela vai para a morte. Apesar de alguns colegas nossos por aí hoje em dia que já imaginam uma espécie de sobrevida indefinida por meios digitais. Mas isso é uma outra discussão. Então, quando você começa a acompanhar o raciocínio de Canguilhem, o que ele parte é de uma frase que eu acho linda. Para mim, é a definição mais poética e, no fundo, mais precisa do que é saúde, que é a definição de um médico francês dos anos 50, René Leriche, que diz: a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. A saúde é a vida no silêncio dos órgãos. O que é que essa frase quer dizer? Quer dizer que quando você tem saúde, você não fica sentindo o seu coração. Você esquece dele. Você não fica sentindo o pulmão, o joelho, as articulações. Por quê? Porque eles estão ali para a vida acontecer. Ter saúde é estar vivendo a vida, sem estar obcecado pela saúde. Quando a gente está mal, a gente não tem jeito. Volta os holofotes para dentro de si, para o joelho, para o olho. Mas ter saúde é se esquecer de que tem que fazer um exame, por exemplo, ok. É mesmo dores que aparecem incômodos, você tratar como fazendo parte do que está acontecendo. Essa ideia, é claro que ela implica a possibilidade de que saúde não seja o oposto de doença. Por quê? Porque a saúde, sendo a vida acontecendo, e a vida, segundo Canguilhem, é justamente, não segundo ele, mas ele formulou isso de uma maneira muito bonita, a vida é normatividade vital. Ser vivo é ser capaz de enfrentar as injunções do meio, ele brinca de as infidelidades do meio, e conseguir mudar a si mesmo. Você aciona cicatrização, aciona anticorpos, faz o que for necessário para poder dar a volta por cima do obstáculo e seguir a vida. Então, a normatividade, que é a capacidade de se enfrentar as injunções da vida e encontrar um jeito de continuar se vivendo da melhor maneira possível, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, essa ideia, se a vida é isso e a saúde é a vida no silêncio dos órgãos, então, você ter saúde implica doença. Não é que se opõe à doença. Ela implica doença. Por quê? Porque a doença faz parte da trajetória de qualquer ser vivo. Então, você ter saúde é você ter doença e se recuperar, do jeito que for possível. Às vezes totalmente, às vezes não. Mas, então, a saúde passa a ser essa capacidade, essa potência normativa em ação. O que é que isso já traz para nós, eu acho, um legado um horizonte de pensamento e de ação muito claro. Qual é a nossa tarefa como profissionais de saúde? É manter, recuperar, ampliar a capacidade normativa dos indivíduos, das pessoas, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. Essa é a nossa tarefa na sociedade. É manter a capacidade das pessoas buscarem as melhores formas de que forem capazes, que vai depender de muitos elementos, de ter uma vida que elas achem satisfatória. De novo, o que é vida satisfatória remete a uma discussão complexa, que a gente pode ter depois. Ela não será definida por nenhum dado objetivo. Você tem pessoas que têm uma saúde de ferro e são muito infelizes e não são satisfeitas. Tem pessoas que têm uma vida duríssima, duríssima, a gente tem milhões de exemplos, e são, a gente poderia dizer, felizes, porque a vida tem um sentido. Elas exercem essa potência normativa. Sem um braço, sem dois braços e duas pernas, tendo perdido toda a família, enfim, a gente sabe milhões de exemplos. Então, essa ideia, ela desloca muito o título do nosso encontro, a felicidade baseada em evidência. Porque o que a gente pode dizer é que as evidências nos mostram que o que nós podemos fazer de melhor
é lutar, e isso é uma tarefa de nós como universo de profissionais de saúde. Lutar para que o ambiente, como disse o Carlos, seja capaz de oferecer a maior parte das pessoas, a maior número possível de pessoas, as melhores condições de elas exercerem as suas potências normativas. Uns serão gênios, outros serão pessoas simples, uns serão muito agitados e animados e tal, outras pessoas serão mais contemplativas. Isso é outra discussão. Mas a nossa tarefa é essa. Não é, por exemplo, como a gente vem sendo banhado no cotidiano, a de otimizar de maneira absoluta constantes fisiológicas, mesmo longevidade, porque um dos problemas, se tem gente aqui que trabalha com medicina paliativa ou com geriatria, sabe disso. Um dos problemas que nós temos, um dos efeitos desse descompasso evolutivo hoje, é talvez o fato de que a gente consegue estender a vida das pessoas, dos indivíduos, além do limite do que é, claro, é minha opinião, razoável. Porque atende ao narcisismo dos profissionais de saúde, na minha mão não morreu, na minha mão não vai morrer, atende à fragilidade, às vezes, de familiares que não suportam o desafio do luto inevitável. Então, a gente tem, não são os dados objetivos de métricas, de monitoramentos, de constantes fisiológicas, de constantes psicológicas, não é isso que vai responder a nossa pergunta, o que é que nós, como profissionais de saúde, podemos oferecer aos nossos pacientes, tanto individuais como para a população, o que é que a gente pode oferecer como o melhor caminho para lidar com essa questão da vida que seja a mais interessante possível de ser vivida, que eu acho que é a melhor expressão para substituir essa noção de felicidade. Porque a vida vivida da melhor maneira que a pessoa é capaz de imaginar, ela é capaz de imaginar a partir de contextos, como eu disse, que são pessoais, coletivos, históricos, contingentes, etc., os mais variados possíveis. E uma vida para alguém pode ser muito satisfatória, para mim pode ser indigente, não importa, porque é a normatividade de cada um que vai permitir que a pessoa afirme a si mesmo como um sujeito que tem uma vida da qual não quer abrir mão. É claro, isso o Carlos insistiu muito, a grande questão hoje em dia para a gente é de que nós vivemos num mundo, numa cultura, que tende a individualizar todos esses problemas. Então, a infelicidade é problema do indivíduo. Assim como a doença é problema do indivíduo. O fracasso. Se você não é lindo, maravilhoso, rico, feliz, tem não sei quantos milhões de seguidores, o que quer que aconteça, que seja lido como um sinal de menor realização dos seus ideais ou das suas expectativas na vida, é colocado como resultado de opções ou de não ações, etc., individuais. E a gente esquece uma coisa, que aí eu quero sublinhar, que eu acho que está nas premissas dessa ideia que o Carlos trouxe do descompasso evolutivo, que é a gente, como profissional de saúde, precisa ter, no fundo da mente, uma concepção oncológica, ecológica. Aí a oncologia também, mas é uma concepção ecológica do que é a experiência humana. Nós não somos abelhas, que vivemos de todos em enxames, não somos lobos solitários, mas essas duas espécies, elas vivem em função de uma ordem vital que comanda tudo o que fazem. Os humanos não. Nós inventamos o tempo todo o que é o mundo. Nós inventamos o tempo todo respostas diferentes para a pergunta: o que é ser um humano? O que é ter uma vida boa? O que é ter uma vida digna? A gente o tempo todo está mudando isso. E mais, essa coisa que o Carlos trouxe também é interessante, a nossa própria natureza biológica, ela vai se alterando em função das modificações que a gente faz no ambiente humano. A leitura silenciosa, por exemplo, todo mundo sabe, todo mundo lê. Isso não foi evidente em toda a história da humanidade. Tem uma história da leitura silenciosa. Alberto Mangel é um escritor argentino que tem um livro sobre a leitura. E ele cita uma cena muito bonita de Santo Anselmo, eu acho, que estava lendo e movendo os lábios, e um monge vê aquilo e acha estranhíssimo. Como é que alguém lê sem enunciar o que está lendo? A gente esqueceu isso. Mas isso mostra como uma tecnologia, a imprensa, criou uma coisa que não existia, um instrumento onde ideias estão colocadas ali
à disposição para qualquer um que ponha as mãos no livro. A leitura, a capacidade de você estar diante de você com ideias que alguém falou. E na cultura oral, alguém tinha que estar do seu lado para você ouvir o que a pessoa está falando. Com a imprensa, isso muda radicalmente. É um exemplo banal, mas é claro que isso foi modificando, ao longo do tempo, os circuitos cerebrais acionados em relação às informações das quais a gente pode tomar posse. A gente poderia multiplicar os exemplos, mas para defender esta ideia, a de que o que nós humanos fazemos o tempo todo, inventando novos mundos que a gente habita, a gente modifica o mundo e o mundo nos modifica de volta. Agora, por exemplo, com a inteligência artificial, isso vai estar se fazendo já numa escala de intensidade, de velocidade muito impressionantes, mas isso também fica para o nosso debate. O que, então, eu queria lembrar aqui é esse artigo e digamos assim, a hipótese da descompasso evolutivo que o Carlos explorou, ele acerta nessa ideia central de que mecanismos de funcionamento que são selecionados pela evolução sob certas condições ambientais, eles funcionam mal quando os ambientes mudam. O exemplo da glicose, o exemplo a gente poderia falar sobre sedentarismo, etc. O que é que me fez pensar a leitura do artigo? É que essa hipótese ela ajuda a gente a compreender muita coisa, e no final o Carlos estava fazendo a lista das coisas que a gente, pela velocidade da transformação, tem dificuldade de assimilar, mas essa hipótese também tem um limite. Porque quando eles falam não só do açúcar, né? Eles falam da obesidade, da ansiedade, da depressão, da insônia, da solidão, da baixa autoestima, do consumismo, do risco financeiro, das relações amorosas, da baixa fertilidade, da hostilidade, do retraimento social, do suicídio. É demais. Uma teoria, quando começa a explicar tudo que é problema, você começa a poder desconfiar de que tem algum momento em que ela ultrapassa a sua capacidade heurística e passa a ser uma coisa que a gente conhece bem, em medicina a gente conhece bem, que é, uma vez dado um certo desfecho, você olha para trás e você faz uma narrativa que só poderia dar naquele desfecho. Mas isso, depois que a casa está pronta, é fácil. É a engenharia da obra pronta. Nós somos empurrados para isso. Nós somos empurrados para isso. Por várias razões, eu acho que vocês concordam comigo. Às vezes, você está completamente às cegas, faz um ensaio terapêutico. Vamos testar. Funcionou. Aí, pronto. Quando funciona aquela droga, você começa... bom, então é porque a gente faz essa retrospecção que pode ser muito coerente, uma vez dado o desfecho, pode ser plausível, mas não necessariamente tem uma demonstração causal nela. Então, esse é um limite de todas as explicações baseadas na ideia da evolução. É porque você não tem a contraprova. Você não tem a possibilidade de dizer, vamos voltar um pouquinho e vamos mudar este elemento aqui para ver se vai dar para lá ou para cá. A gente não tem isso. Então, a gente precisa apreender o que essa perspectiva evolutiva traz, mas com um grão de sal. A gente precisa saber que é, talvez, melhor uma certa modéstia na capacidade de explicação, levando em conta aquelas coisas que eu estava dizendo no início. Vamos pensar o que é a felicidade, mas vamos também pensar o que é, digamos, o corpo humano, ou, como eles dizem, os mecanismos selecionados pela evolução, que são confrontados pelas mudanças do ambiente. Porque, mas aí é a minha leitura, a impressão que às vezes dá é de que é como se eles partissem da premissa de que você tem um organismo, você tem um aparato psíquico, e ele é seletivamente organizado em função das pressões evolutivas. E aí a biologia se adapta. Só que a evolução da sociedade é muito rápida e a biologia demora muito mais tempo. Esse mismatch, esse descompasso, então cria problemas. Isso é verdade? O Carlos, eu acho que demonstrou isso. Mas isso explica tudo? Eu digo com certeza, com convicção, que não. Por quê? Porque há uma premissa embutida no raciocínio que não é posta em questão, que é o que é esse bicho? É um bicho especial. Não é um bicho igual aos outros que existem na natureza.
É um bicho que tem linguagem, que tem cultura, e por conta disso, ele é naturalmente, biologicamente, voltado para a errância, para o descontrole, para o descarrilhamento, para a divisão interna, para ser, às vezes, desastrado. Todo mundo que tem um mínimo de honestidade concordará em afirmar que, às vezes, promete uma coisa e faz outra. Que é capaz de gostar e odiar a mesma pessoa. Que é capaz de fazer exatamente o que sabe que vai dar errado e faz. A gente é muito difícil, a gente é muito trabalhado. Então, levar em conta a ideia de natureza humana é bom desde que a gente entenda o que é essa, vocês podem colocar aspas, ou tirar as aspas, de natureza, dependendo do tipo de natureza que a gente tem na cabeça. Se eu pensar na natureza como uma totalidade consistente, com regras, com indivíduos que já têm uma espécie de arquitetura básica, essencial, e que vai mudando só, como uma empada, que vai mudando só o recheio, o conteúdo, aí a gente tem que botar aspas nessa natureza, que a natureza humana não é assim. Mas se você pensar que a natureza humana é, como dizem, não eu, mas, sei lá, biólogos e geneticistas, como Stephen Jay Gould, Richard Lewontin, que escreveu a Tríplice Hélice, um livro para provar que a dupla hélice do DNA só é heuristicamente importante se você bota uma terceira, que é a cultura, que é o ambiente, como o Carlos insistiu. Então, se nós somos uma espécie assim, nós não somos uma máquina que possa, de fato, se ajustar de maneira legal com o ambiente. Tem uma certa... Não sei se estou sendo injusto com os autores, né? Mas, assim, vamos tirar os autores e pensar nas ideias. Essa ideia do descompasso evolutivo e de a gente pensar medidas para ou desfazer ou minorar o descompasso evolutivo, o que é uma ideia boa, mas ela tem um risco que não é pequeno. É uma certa expectativa, é uma certa esperança, eu diria uma ilusão, de que é possível, se a gente conseguir pensar bem, encontrar o que seria o match. Desfazer o desmatch, o desajuste, encontrando, o que seria um ambiente humano realmente ajustado à natureza essencial do humano. Eu participei, quando eu era muito jovem, dessa ilusão. Eu passei bons anos da vida lutando muito, acreditando piamente de que as mudanças que eu queria estabelecer na sociedade iriam criar uma sociedade onde não ia ter mais desigualdade, opressão de uns pelos outros, etc. Esses são os enganos da juventude. Eu diria assim, pedindo absolvição, né? Mas essa ideia, ela sorrateiramente pode se apresentar como uma expectativa de que a gente possa desfazer esses mismatches, esquecendo o fato de que nós somos uma espécie cuja própria natureza ela é resultado desse encontro e desencontro permanente de eu com o outro, os semelhantes, eu com a natureza, que é, sei lá, tem terremoto, enfim, é incerta, e pior, de eu comigo mesmo. Então, quando você pensa, é claro que vocês todos estão entendendo de que autor eu estou me inspirando para falar isso. O primeiro, digamos, que falou isso com todas essas letras, Freud. A ideia de que nós somos seres assim, complicados. E isso faz com que a gente precise colocar com modéstia a possibilidade de mudar essa relação com o ambiente de modo que a gente possa resolver esse mismatch entre comportamentos selecionados e avanços das tecnologias. Então, a ideia de que agressividade, hostilidade, cinismo, ansiedade, retraimento, crise de pânico, etc., depressão, elas são só respostas a ambientes, inseguros e competitivos, explica alguma coisa, mas não tudo. Porque não há ambiente humano possível em que essas coisas vão desaparecer. Não há. A imaginação humana já produziu... O horário já é coisa, né? Eu vou encerrar aqui. A imaginação humana já produziu uma solução para isso. É como se tivesse visto aqui a coisa do Carlos,
foi lá, leu o artigo e resolveu, bom, eu vou aqui inventar uma sociedade onde não tem mais nada disso. É um exemplo que eu vivo repetido quase ad nauseam, mas é porque muita gente ainda não leu O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Leiam, porque é um livro que escreveu em 31, 32, mais ou menos, 100 anos atrás. Mas ele teve uma ideia, e o problema dele nem era nazismo, 32, ele não era ainda nazismo, nem nada, nem muito menos cultura digital, nada disso. O problema dele era o Watson, era o comportamentalismo muito preciso, e era a guerra de 1918, que causou um trauma. Então ele criou um mundo onde não tinha trauma, não tinha guerra, não tinha doença, não tinha envelhecimento, nem a experiência da morte, porque as pessoas antes de morrer sumiam. E onde, digamos, o sexo é livre, o apaixonamento é proibido, não há família, todos são condicionados, vale a pena ler. Porque a ideia que ele diz, e tem uma cena no capítulo 17, em que tem o contraponto a esse mundo, que é John, o selvagem, que é que nem a gente, e mora numa reserva, para humanos que nem nós. Né? Ele vai para esse Admirável Mundo Novo, no capítulo 17 tem um clímax do livro em que ele tem um diálogo com o John é uma coisa, esqueci o nome de um dos controladores mundiais. E o controlador mundial está explicando a razão de ser daquela sociedade. Olha, é isso, não tem doença, não tem mais assassinato, não tem mais ciúme, não tem mais sentimento de posse de ninguém, todo mundo é de todo mundo. E qualquer incômodo, antes de ser dor ou sofrimento, tem o soma, que é um remédio genérico que faz as pessoas serem o quê? Felizes. E aí, o clímax do livro é quando John, o selvagem, diz, não, mas eu reivindico, eu quero a possibilidade de ser infeliz. Eu não quero essa vida que tem. E o diálogo é interessante porque o controlador não é um idiota. Ele só é um cara que, na encruzilhada, aquela coisa da pílula vermelha e a pílula azul, na encruzilhada, o controlador resolveu aceitar, pagar o preço de ter uma vida desse tipo. O John, que acaba tendo um fim trágico, não. Ele prefere ele diz o direito a ser infeliz, a experimentar a infelicidade. Bom, então, eu vou ter que pular umas coisas aqui que eu teria para dizer, mas a gente pode conversar. Eu só queria, então, voltar a insistir numa coisa. Vou fechar mesmo. Nós, no Brasil, profissionais de saúde, temos um desafio imenso, maior do que os desafios de quem está na Europa, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos pior ainda, mas na Europa. O que é? Nós vivemos um país que é rico, com uma população que sofre os efeitos de uma sociedade talvez a mais absurda do planeta. Porque nós somos ricos. Nós não somos um país miserável, nós não somos o Níger, nós não somos o Tchad, nós somos o Brasil. A população poderia ter mais saúde, mais educação, poderia ter mais acesso a uma vida digna, poderia ter mais segurança. A gente poderia andar na rua sem medo de ser assaltado. A gente poderia ter filhos e não ficar desesperado achando que não sabe como é que vai ser a vida deles daqui a 20 anos. Mas o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é um dos países onde a disparidade entre os que ganham muito e os que ganham quase nada é absurda. E a gente se acostuma com isso. A gente se acostuma. E é fácil a gente juntar um montão de profissionais de saúde e começar a discutir problemas de saúde e doença de indivíduos que nos procuram nos lugares onde a gente está trabalhando, sem nos darmos conta da responsabilidade social, histórica, que nós, como universo, temos, que é de pensar nesses termos que o Carlos colocou. O Brasil é um ambiente patogênico. O Brasil é um ambiente que produz sofrimento. Para a maioria da população, viver no Brasil não é mole, não. Não é mole, não. Isso não tem nada a ver com nós? É claro que tem. Porque se nós somos profissionais da saúde, nós não somos profissionais da doença, nós somos profissionais da saúde, a gente tem que retomar a ideia que, em outros momentos históricos, o campo já teve. Quando construímos o SUS, por exemplo. A construção do SUS é um momento de... A gente devia ter muito mais orgulho do que tem, porque lançou uma divisão entre antes e depois. O Brasil é antes e depois do SUS. Mas ele está aí, arriscado a simplesmente virar uma coisa para pessoas que não têm dinheiro terem um arremedo de assistência. A gente não pode permitir isso.
E espaços como esse, eu acho que são espaços muito férteis para que a gente possa discutir. E para discutir, não é discutir bandeira política nem candidatura, não. É discutir os próprios conceitos, como, por exemplo, esse de bem-estar, de saúde, de felicidade, de doença, e de o que é o nosso, o que é a nossa missão, para que é que nós, como é que nós justificamos o que fazemos. Bom, falei demais, desculpe. Muito obrigada. Eu acho que está todo mundo que nem eu aqui com várias abas abertas, tentando, enfim, entender isso tudo. Muito obrigada mesmo. E vou aproveitar, vou abrir aqui as perguntas, primeiramente para quem está aqui com a gente, presencialmente, depois quem está online pode mandar a pergunta que vai chegar aqui para mim. Então, vamos começar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Acho que está todo mundo impactado. Carlos, enquanto alguém faz alguma pergunta, você quer comentar alguma coisa mais? O André. André. Não, eu queria fazer eco a essa provocação que o Benilton está fazendo, né? Essa coisa da gente estar convivendo com um inconcebível, né? Então, não é à toa que, né, foi o Paulo Arantes, né, de São Paulo, que escreveu "O Brasil, uma fratura no mundo", né? É um ambiente em que a gente normalizou o absurdo, né? Que a gente convive com os absurdos, e o campo da saúde ele é uma porta de entrada para a gente observar esse fenômeno, né? A gente está convivendo com situações que são inconcebíveis e aquilo ali quase que passa a ser o normal, né? Então, é essa discussão que eu acho que não pode sair da nossa perspectiva, né? André? Um prazer, meu nome é André. E excelente apresentação, tema amplo, super importante, né? E o Carlos José, um colega, né, de graduação, um amigo, né, um irmão. Foi um prazer imenso conhecer o colega e ouvir a paixão, né, que ambos têm pelo tema, né, que discorreram hoje. E tudo que nós fazemos na vida nós aproveitamos, né? Então, todos seus sonhos de juventude, eles estão canalizados nesse momento agora com um especialista, com uma formação ampla e profunda, né, que certamente poderia contribuir com muito mais comentários técnicos, né? Enfim, eu vou, no final, fazer uma pergunta um pouco mais específica. Essa questão também do descompasso evolutivo, para mim, foi uma apresentação nova, né? É quase que uma tentativa intuitiva da gente explicar o que está acontecendo nesse mundo de tanta mudança, né? O chamado mundo VUCA, né? Um termo já gasto pelo tempo. E realmente o conceito de felicidade vem sendo discutido desde os filósofos orientais, né, da Índia antiga, dos budistas, do taoísmo, dos filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, enfim, o conceito, né, da gente estar atrelando nossa felicidade ou bem-estar subjetivo, né, uma vez que o conceito é muito difícil de ser feito até dentro da pesquisa científica, da cátedra. Então, o que hoje, assim, eu queria trazer, né, como uma pergunta para vocês, muito da psicologia se desenvolveu após o trauma da Segunda Guerra Mundial, né, tratar doenças, diagnósticos, DSM, né, medicamentos. Depois a gente viu a importância, né, de que isso não trazia só o bem-estar, e o surgimento da psicologia positiva no início dos anos 2000, com Seligman. E nós tivemos uma grande crise, né, que todos vivenciamos, muito recente, que foi da pandemia do Covid. Isso também foi um divisor de águas, eu acho que para a humanidade, e nós sofremos até hoje os efeitos da Covid crônica, talvez os efeitos não só na área de saúde, mas na área
a desigualdade social, de acesso à informação, educação e saúde. Então, assim, dentro das forças de caráter, das virtudes, né, que a gente discute muito hoje o conceito de resiliência. Eu acho que, no início, quando os colegas me falando, trazemos esse conceito da física, né, da dilatação dos corpos físicos, dos metais, retorno à sua forma e estrutura normal, mas a resiliência, do ponto de vista emocional, ela pode trazer não só essa capacidade de retorno ao estado de felicidade ou de equilíbrio prévio, mas também ao crescimento pós-traumático, né? Então, como que vocês veem isso, né? E outros conceitos também, como gratidão, como otimismo, né? Propósito de vida, como isso se correlaciona, então, a gente passar por esses grandes traumas, né? E não só sobreviver, né, mas sair mais forte para a vida. Acho que é melhor eu falar primeiro, né, porque depois você me corrige. Eu acho, André, esse campo, né, que é o espaço de manobra do indivíduo, né, algumas questões que eu acho que o indivíduo pode dar atenção. Quando a gente fala, por exemplo, no que diz respeito ao profissional de saúde, né, quer dizer, tomando isso só como ponta do fio para puxar, né, como é que a gente está cuidando de quem assume a posição de cuidar, né? Quem cuida do cuidador. Então, só para tomar isso como uma cena, a gente sabe que as medidas individuais, né, que um indivíduo pode ter para melhorar a capacidade dele de se adaptar ao desafio de estar inserido no ambiente da saúde, ela tem sua limitação, né? Ela tem um alcance que diz respeito, porque as medidas institucionais elas têm um poder muito maior de permitir o bem-estar desse profissional de saúde. E a gente está vivendo esse desafio, né? As corporações de saúde, né, de fato estão envolvidas com o bem-estar do profissional de saúde? Isso é um questionamento que alguém tem que levantar a mão e fazer, né? Talvez esteja todo mundo caladinho, vendo o que está acontecendo, mas, de fato, não é bem isso, né? Eu tive a oportunidade de participar de um curso que existia um profissional chamado Tate Shanafeld, que ele era da Mayo Clinic e foi para Stanford. E Stanford criou o primeiro centro chamado Wellness MD, que era realmente um centro que estava tentando estudar a questão do preenchimento profissional, do bem-estar que o profissional de saúde, no caso inicialmente médico, tinha no exercício do ofício dele. Obviamente dentro de um ambiente, de uma instituição de saúde, né? E aí eles tentando avaliar isso, como isso mexe com toda a estrutura, né? Como, na realidade, se a gente não parar para falar dos determinantes comerciais da saúde em algum momento, a gente vai estar na superfície, né? Que cada vez mais exige uma otimização das equipes, que cada vez mais passa por um processo de valorizar o resultado financeiro. Então, assim, se a gente não parar para discutir essa questão, né, em 2021, a McKinsey lançou um relatório dizendo o seguinte: quem é que vai conseguir transformar atrito em atração, né? Porque os profissionais já estão abandonando as suas posições, a gente está vendo a crise, né, de adoecimento mental dentro dos profissionais da saúde, né? E eu estou tentando definir uma cena dessa questão do indivíduo versus o ambiente, ou, no caso, a organização. O que eu acho é o seguinte: tem coisas que a gente pode fazer no campo individual, e aí você mencionou a ideia da gratidão, né? Da gente reconhecer aquilo que a gente tem, né? De a gente fazer um exercício de ser grato a alguém, por exemplo, né? De escrever uma carta, de fazer um exercício de ir para esse campo onde a gente toque em zonas, talvez nossas, que remetam a gente à recompensa, né? Da gente ser grato pelo que a gente tem. E até se diz, se você não é feliz com o que você tem, quem te garante que você vai ter com o que você não tem, né? Mas eu acho que tem que ter um olhar sistêmico disso também, né? Não basta só a gente botar na conta do indivíduo. Eu acho que os ambientes podem estar muito tóxicos, porque o que a gente pode estar gerando é mais
frustração, não é? E sensação de fracasso. Nós estamos aqui no adiantado da hora, nós temos 6 minutinhos. Então, doutor Benilton, Tá, deixa eu você só fazer uma pode- provocação aqui. Não é uma provocação, é pegar um gancho dele ali para a gente, né? Quando ele falou de resiliência, essa é uma palavra que, quando eu escuto, ela me causa um incômodo, muitas vezes. Porque eu acho que resiliência é como se a pessoa dissesse: você tem uma resiliência, né, que você veio com alguma coisa a mais na vida. E aí eu pergunto, Benilton, resiliência não é apenas um entendimento do que é a vida, essa vida que você colocou aí? Do que isso é morrer, viver, seria isso? Ou tem algo a mais mesmo? Olha, assim, eu acho que sempre tem algo a mais, né? Sempre. Por definição, tem algo a mais. Mas eu entendo o seu incômodo com a ideia da resiliência, não com o conceito, mas assim, com o uso que muitas vezes se faz do conceito, que vai, eu acho, na linha do que o Carlos estava dizendo, que é uma maneira de pensar as questões de saúde que põe o centro de gravidade no indivíduo, né? E isso é simplesmente um equívoco, é simplesmente um equívoco. A gente não vai poder argumentar em torno disso, mas por quê? Porque o indivíduo, tanto do ponto de vista biológico quanto psicológico, ele não vive no vácuo. O Winnicott é um psicanalista inglês que ficou muito famoso por causa de uma frase em que ele disse que o bebê não existe. Aí ele, como assim? Aí ele explica, porque cada vez que eu vejo um bebê, eu vejo ele no colo de alguém. O que ele queria dizer? É que nós sempre seremos um pouco como os bebês. O que nós somos depende desse entorno, né? A pior coisa que você pode fazer com alguém é isolá-lo de qualquer tipo de vínculo. Você mata a pessoa psiquicamente com isso. Isso está demonstrado em artigos muito interessantes que tem a ver com essa coisa da resiliência, que você já deve ter ouvido falar. Tem 2 psicanalistas, Bruno Bettelheim e Viktor Frankl, que foram judeus, foram para campo de concentração, sobreviveram e escreveram sobre isso. E o tema que eles não usavam essa palavra, resiliência, mas eles se perguntavam como é que tem pessoas que conseguem resistir, conseguem ter laços, conseguem sair, refazer a vida, se casar, ter filhos e tal, e tem gente que fica completamente massacrada, e muita gente no próprio campo de concentração que não sobreviveu, né? Uma das coisas que eles insistem em dizer é que aqueles grupos, aqueles indivíduos que mais eram capazes de ter resiliência, de lidar com aquela situação absurda, eram pessoas que não estavam afundadas numa perspectiva individual. Por que isto aconteceu comigo, que não fiz nada e tal? Um dos grupos mais difíceis, que tinha experiência mais difícil, era o de judeus alemães que tinham se tornado germânicos na autoimagem. Só que na hora do pega-pá-capá, não. Então, a ideia de que você tem mais ou menos resiliência passa por uma coisa real, que você pode se apropriar de elementos de modo a você poder fazer face aos desafios, às vezes terríveis, tortura, e atravessar. Mas, de novo, a pergunta é, o que é que faz isso ser possível, né? Então, aí a pergunta é aberta. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer isso, isso e isso. É um campo de pesquisa. Há elementos biológicos? Eu, pessoalmente, não tenho dúvida que sim. Não sei se vocês conhecem um cara chamado... Bom, agora eu vou esquecer o nome dele. É um alpinista solo que tem um documentário chamado Solo, que é sobre ele. Ele faz subidas solo, ou seja, sem corda, sem nada. É uma coisa que dá frios na barriga de você assistir na televisão. Ele faz. E nesse documentário, eles fizeram uma coisa interessante. Eles colocaram ele numa ressonância magnética funcional, junto com outras pessoas. E expuseram as pessoas todas a situações de extremo perigo. E mediram a resposta do circuito límbico, amígdala, etc. E tal. Conclusão: situações em que as pessoas normais ativam esses circuitos do medo, do pânico, nele, zero. Zero. Ele não tem medo. Aí você pode... Tem colegas meus que forçariam o parafuso para dizer, não, mas a mãe, o pai... Eu não acredito que isso seja suficiente.
Por quê? Porque nós somos biologicamente tão diferentes quanto a nossa impressão digital. Então, tem gente que é Einstein. Eu, se ficasse 200 anos estudando, eu não ia chegar nem perto do Einstein. Não tem como. São questões de constituição. Tirando isso, não vamos discutir isso, há certos elementos que eu acho que a gente facilmente reconhece que tornam uma pessoa capaz de ser resiliente. No caso do Bruno Bettelheim e do Viktor Frankl, eles tinham a capacidade de situar aquela experiência. No caso deles, era a prisão num campo de concentração, mas poderia ser um câncer terminal, poderia ser uma tortura, poderia ser um abandono, poderia ser qualquer coisa, né? Dentro de um contexto de sentido que tornava não menos doloroso, mas menos sem sentido aquela experiência. Então, você fazer sentido do que está lhe acontecendo é crucial. A definição de traumático é exatamente essa. É aquilo que, pela sua intensidade, transborda, ultrapassa, fragmenta, destrói a sua capacidade de entender o que está acontecendo. No que você entende, você já começa, então, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Você começa a acionar sua bateria de defesas para se mobilizar e exercitar essa resiliência. Para isso, você precisa ter condições que são pessoais, mas tem condições que são ambientais, de novo. A existência de vínculos, a existência de reconhecimento, não só individual, mas coletivo. Muita gente, hoje em dia, no meu campo da clínica psicanalítica, uma das coisas que mais vem se discutindo são pontos cegos que a clínica psicanalítica, na sua maior parte, é cercada, no caso do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nas classes médias, etc. A dificuldade de psicanalistas desse universo, que nasceram nessa bolha, estudaram nessa bolha, estudaram Freud nessa bolha, atendem pacientes dessa bolha. Chega um paciente que nasceu em Belfort Roxo, mora na pior área de qualquer um desses complexos de comunidades, vive convivendo com cadáveres presuntos o tempo todo, dias em que não vai trabalhar porque não dá, porque o tiro está passando, você não tem condição. Os filhos acompanham violência o tempo todo. Volta e meia vem a polícia, que deveria estar a serviço da segurança da população. E você sabe como é que funciona. Tem, de um lado, a polícia que... você sabe, a polícia no Brasil é uma das que mais mata no mundo. Isso não é porque os brasileiros são mais, sei lá, violentos por natureza. Isso não é porque tem bandidos no Brasil como não tem nos outros. Não é isso. É porque o nosso ambiente brasileiro, ele é muito tóxico, ele é muito patogênico, né? Então você tem isso, aí tem os que largaram isso para serem milicianos, e você tem o pessoal das facções que disputam, todos tiranizando as populações. E essa população, de onde vai retirar a expectativa de que a voz dele vai ser ouvida, de que o drama dele vai ser reconhecido, de que a dignidade dele vai ser respeitada? É difícil, é difícil. E mesmo alguém, um profissional, que vai lá escutar, é frequentemente, se não tiver consciente disso tudo, é frequentemente levado a pensar que aquele conflito que ele está vivendo, aquela dor que ele está vivendo, pode ser compreendida da perspectiva do que se passou dele quando ele era criança, com não sei o quê, com o pai, com a mãe, fazendo uma espécie de deletando o ambiente que não é adereço da experiência dele, é constitutivo da experiência dele. A relação com o próprio corpo, por exemplo, que passa, não é só pelas idiosincrasias individuais, passa pelo olhar do outro, que chancela ou excomunga o jeito que você é, como você é, a cor que você tem. Enfim, não levar isso em conta é uma maneira de retirar o chão onde a resiliência pode surgir. Porque, para que haja resiliência, a gente precisa cultivar reconhecimento, vínculo, compaixão, né? Bom, mas isso, como disse a Denise, é uma conversa longa. Só quis fazer esse comentário. Vamos. Infelizmente, vamos ter que terminar. Acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro e não ia esgotar. Queria agradecer muito, mais uma vez, aos nossos dois convidados e
queria só falar da nossa próxima sessão, que vai ser no dia 24/9, e o tema será música em saúde. Aguardamos todos vocês. E agora teremos a música de encerramento, Força Estranha, de Caetano Veloso. Obrigada. Obrigada mais uma vez.